Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia para as meninas. Hoje é dia da mulher presbiteriana. Meninas presbiterianas, muito bom dia. Que Deus abençoe. Hoje nós tivemos uma dificuldade com o nosso áudio, numa desincronia, se é que existe essa palavra, Simone, com o nosso vídeo. E por isso nós fizemos um outro link. Se você estiver acompanhando, você vai perceber que foi encaminhado para o nosso YouTube um outro link, ou pelas nossas listas de transmissão. É só dar o seu clique ali para participar. Se você está com a gente acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, você é muito bem-vindo aqui entre nós, na Avenida das Américas 10.300, a sede da Igreja Presbiteriana das Américas. Você pode participar dos nossos cultos por meio da inscrição, que é feita pelo nosso aplicativo, o app da Igreja das Américas. Temos um número limitado, as inscrições são abertas às quintas-feiras, às 21h30, tanto para culto da manhã, quanto para o culto da noite. Se você está acompanhando a gente por aqui, ou está presencialmente, Deus tem falado ao seu coração, para que você seja membro dessa igreja, se há uma ação do Espírito Santo de Deus no seu coração, nesta direção, prepare-se para isso. Mande para a gente um WhatsApp, que a gente começa toda boa conversa pode ser iniciada pelo nosso WhatsApp, que está na tela para você interagir com a gente, e por meio desse WhatsApp você tem outras informações, todas as informações e todo o encaminhamento necessário para que este sonho, que é nosso e é de cada um de nós. Marcelo tem dito que cada pessoa que chega é resposta da nossa oração. Pela vida de vocês, nós temos orado e temos glorificado ao Senhor. Hoje nós continuamos a nossa série, O Caminho do Evangelho. O Caminho do Evangelho é uma série que nós estamos tratando nesse mês de fevereiro, dentro do capítulo 12 de Romanos. Semana passada, versículos 1 e 2, hoje, versículos 3 a 8. Romanos, capítulo 12, versículos 3 a 8, é o nosso tema deste mês, a nossa série desse mês, O Caminho do Evangelho. O Caminho do Evangelho, nós começamos aí com o capítulo 12, versículos 1 e 2, e hoje, versículos 3 a 8. Eu quero convidar você a fazer essa leitura bíblica comigo, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Esta é a palavra de Deus para o coração da gente. Precisamos uns dos outros, porque Deus espalhou habilidades por toda a sua igreja. Os dons são concedidos para a edificação do corpo. Uma vez edificados, servimos uns aos outros. Então, a lógica que aqui está é bastante objetiva. Eu queria que você começasse a caminhar comigo. Primeiro, Deus separa os seus dons e espalha esses dons. Esses dons são para a edificação, não a edificação do indivíduo, mas a edificação do corpo de Cristo. Ao edificar o corpo de Cristo, o indivíduo também estará sendo edificado. Concorda comigo? Então é um processo simples, objetivo. Deus faz isso. Então, para início de reflexão, o que Paulo nos leva a pensar é a pensar no que pensamos. O pensamento é uma cidade visitada por poucos. Por poucos. Aliás, é uma cidade visitada por Deus e pela pessoa. Então, considere
o lugar do pensamento, o campo do pensamento, uma cidade. É uma cidade para muita gente desconhecida, mas para a qual nós somos atraídos. Se você pensar que o pensamento de alguém é uma cidade, quantas vezes você já quis visitar a cidade de alguém? Quantas vezes você ficou curioso ou curiosa para saber o que se passava nesta cidade, desconhecida para aquele que vê? Porém, aquele que pensa tem nesta cidade um lugar em que ele conhece bem, ou ela conhece bem, e que Deus conhece bem. Tem certas coisas que passam por essa cidade que a gente preferiria que não passasse. Tem certas coisas que chegam aqui na cidade em que a gente diz, tomara que ninguém veja, porque se alguém souber que a cidade foi visitada por esse pensamento, misericórdia, Senhor. E quantas são as mulheres que se encontram com seus esposos, ou às vezes os filhos, e perguntam para eles, o que é que está acontecendo nessa cidade? Ou, no que é que você está pensando? Alguns homens, quase todos, respondem filosoficamente a esta pergunta. Mulheres, me respondam, só vocês. Quando você pergunta para ele o que ele está pensando, qual é a resposta que ele dá? Nada. Sabe o que é isso? Filosofia. O homem está filosofando, todavia, a mulher, perspicaz, com a mente inquiridora, pergunta, que tanto nada é esse que passa nessa mente que nada tem? Observe como o Evangelho nos leva a pensar em nosso pensar. Versículo 3 do capítulo 12 será publicado aqui na nossa tela e você vai acompanhar a leitura comigo. Eu peço que você faça essa leitura comigo, por gentileza, de Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Leia comigo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós o quê? Leia comigo. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo o quê? A medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a primeira pergunta que eu faço para você é: o que você pensa de si mesmo? O que você pensa de si mesmo? A sua resposta deve passar por alguns filtros propostos pelo texto. O primeiro filtro é: não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. A psicologia tem aprendido e tem estudado e tem ensinado sobre a questão da autoestima, né? Nós não vamos entrar por essa linha, mas a pessoa com baixa autoestima ou alta autoestima, aquela alta exagerada, você vai ver que existe um descompasso, né? Existe um desequilíbrio. Mas existem alguns textos que devem ser parte da nossa vida. Vou deixar aqui para vocês dois textos. Primeiro, de Gênesis 1, 26, com a fala divina que diz assim: façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos, já é uma menção clara à Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós temos para a gente uma constatação: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns leem nos textos bíblicos algumas expressões, ou pelo menos um apanhado delas, para dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus, ou em alguns casos, a coroa da criação. Em cada um desses três episódios, essas três partes aqui, você vê que nós somos pessoas do ponto de vista divino importantes. Deus nos vê de forma importante. Nós somos amados pelo Senhor, nós somos queridos, nós somos cuidados. Então é necessário que nós pensemos de nós mesmos dentro dessa perspectiva. Quem eu sou nesse reino de Deus? Qual é a minha identidade? Quais são as minhas marcas? Quem me define? Mas também tem um outro texto bastante curioso, Provérbios capítulo 27, versículo 2, Provérbios 27, versículo 2, que ele é meio duro, então segura aí para não assustar. Ele diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca.
o estrangeiro e não os teus lábios. Seja outro que te louve e não a tua boca. Esse versículo 2 do capítulo 27 de Provérbios, eles nos chocam um pouquinho, porque ele bate, né? Ele nos aperta. Então ele diz assim, olha, pare de se elogiar, pare de contar aquilo que você faz como se aquilo que você fizesse, ou aquilo que você faz hoje na sua vida, seja algo que mereça destaque, seja outro que te louve, desde que outras pessoas te reconheçam. Pare de se autoelogiar, pare de se autopromover, e olha que numa época de redes sociais, a autopromoção é quase que uma constante. É quase que uma constante. Eu não quero dar nenhum exemplo aqui, porque eu acho que qualquer um de nós pode ser encaixado nisso, mas é necessário que você pense sobre essa realidade. Quantas e quantas vezes nós estamos nos elogiando, nos autopromovendo, enquanto a Bíblia diz, seja outro que te louve. Por isso que quando você fala sobre igreja, sobre corpo de Cristo, sobre comunidade, sobre família da fé, é necessário pensar sobre essa responsabilidade que aqui está. Não pense de si mesmo além do que convém. Porque na hora que você pensa de você mesmo além do que convém, já houve uma separação, já houve uma cisão entre você e os outros. Por quê? Porque o nosso olhar altivo reflete essa realidade. Por isso que tem dois filtros importantes. O primeiro deles é moderação. Pense com moderação. O primeiro deles é não pense de si mesmo além do que convém. O segundo, pense com moderação segundo a fé. A medida melhor é o equilíbrio sob o ajuste abençoado da honestidade. A moderação nos livra da arrogância. A moderação nos livra da arrogância. Tem um teólogo chamado Tilman Ressulce, ele é alemão, nasceu em 3 de novembro de 1527, na beiradinha de 1519. Ele afirmou que, olha a frase dele, a arrogância é prejudicial em todo tipo de trabalho. E é verdade. No mercado, no trabalho, na escola, a pessoa arrogante, é difícil de lidar com a pessoa arrogante. Ela acha que faz melhor do que todos, se ela não estiver, não funciona, se não for do jeito dela, não está bom. É ou não é verdade? A ausência, aí ele diz assim, a arrogância é prejudicial em todo tipo de trabalho, mas em uma igreja é uma praga particularmente prejudicial. Ele chama de praga, e a praga é aquela que contamina toda a plantação. A plantação foi feita no tempo certo, adubada, cultivada, preparada, ela teve o cuidado necessário, mas se surgiu uma praga, ela estraga toda a plantação, todo o trabalho de meses que foi sendo construído ali, para que houvesse no tempo certo a colheita, ela vai embora. Por quê? Porque a praga entrou. E aí o Tilman traz essa perspectiva de que a arrogância é uma praga. Mateus capítulo 10, versículos 37 a 45, tem um relato curioso que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos conta que houve uma conversa curiosa entre Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus, que fizeram a Jesus um pedido. Você conhece esse texto? Eu vou ler para você, mas se quiser abrir, abra comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 37 a 45, diz assim, os dois disseram para Jesus, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pedido tranquilo, eram 12 discípulos, dois deles se aproximavam, Jesus assim, vamos conversar aqui, um à direita, eu à direita e fulano à esquerda, entendeu? Um de cada lado do Senhor, no teu reino, certo? Aí Jesus responde para eles, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que sou batizado? Qual foi a resposta deles? Podemos. A pessoa iludida é essa, podemos, claro, entenderam nada. Tornou-lhes Jesus, vou repetir para ver se vocês entenderam. Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com o que sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se, aí ele afirma, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado.
Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ficou ruim para eles. Ouvindo isto, olha só o que aconteceu. Indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Com razão ou sem? Fala para mim, com razão ou sem? Eram 12. 2, olha, entendeu? Um à direita e à esquerda. Os outros 10 falam, que isso, hein? Trairagem. Que é isso? Até Judas ficou triste. Estou zoando. Até Judas achou um absurdo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Entre vocês não é assim, não, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus faz? Ele insere um novo modo de pensar, ele ensina a gente a pensar no outro primeiro. Quando a perspectiva é de servir ao outro, a lógica do servir ao outro é a lógica do pensar no outro. Então, se eu vou servir o outro, se o mais importante é servir do que ser servido, se Jesus estabeleceu esse padrão, ele disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir, ele está ensinando a comunidade, ele está ensinando os cristãos a também pensarem primeiro no outro, pensarem primordialmente no outro. À medida que nós pensamos no outro, nós estamos pensando com moderação de nós mesmos. Estamos tendo aqui a medida da fé, porque é aí que entra esse elemento espiritual. Gente, cá entre nós aqui, só aqui entre nós, vou até falar mais baixo. É o seguinte, a carne humana quer destaque. A carne humana crê que merece ser destacado. A nossa carne humana entende que reconhecimento é uma exigência, que se não houver o reconhecimento do que eu tenho feito, eu não faço mais, e eu estou de mal. E aí Jesus quebra a gente, porque diz, olha, não é nada disso não, hein? E Paulo, quando vai escrever, ele dá uma arrumada nessa história. Por quê? Porque lá na igreja de Roma, a situação estava complexa. As pessoas começaram a achar que umas eram melhores do que as outras, que eram mais importantes do que as outras. À medida que uma acha que é mais importante que a outra, o que acontece? Cisão, divisão. E a gente percebe isso pelo olhar, altivo, o tom de voz. Também tem coisas que a gente imagina, né? A gente imagina que a pessoa tem isso, que a pessoa está olhando a gente assim. Por isso que o elemento espiritual é fundamental. Sabe por quê? Porque a batalha no campo da mente precisa ser tratada também na perspectiva espiritual. Precisamos aprender a não espiritualizar tudo, mas também a não espiritualizar nada. Existem questões que são altamente espirituais, que nós precisamos espiritualizá-las. Então, nós precisamos ter aquele equilíbrio de não ficar espiritualizando tudo, mas também não deixando de espiritualizar aquilo que merece, que precisa ser espiritualizado. O pensar com moderação, portanto, é algo precioso que Deus nos traz na sua palavra. E aí você pensa o seguinte, quem é que vai aferir se eu estou pensando com moderação ou com desequilíbrio? Se eu estou caminhando de maneira correta ou inadequada? Sabe por quê? Porque o pensamento é aquela cidadezinha que você frequenta e que Deus frequenta. Então, se você não sabe a medida, se você às vezes não entende como convém, há mais alguém que pode nos ajudar. É aí que entra o elemento espiritual, a medida da fé, na proporção da fé. O elemento espiritual é a ação de Deus na nossa vida para mostrar para a gente se a gente está indo além ou se a gente está indo até aquém. Se a gente está achando que a gente está demais ou se a gente está se julgando mal nessa perspectiva. Pense em alguém que jamais mente. Pense em alguém que não mente para te agradar, mas também não é cheio de ira para te desagradar. É alguém que te ama de forma incondicional. Esse é o nosso Deus, ou seja, o nosso Deus vai nos ensinar como tratar o nosso pensamento. Por isso, o que você pensa de si mesmo é a pergunta original.
E aí você trata isso à medida que você vai orando e buscando ao Senhor, que você vai reconhecendo o seu lugar dentro desse ambiente estabelecido pelo Senhor. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos faz olhar para nós mesmos, e agora, ele tira o nosso olhar da gente e nos leva a olhar para o corpo de Cristo, do qual nós também fazemos parte. Leia comigo os versículos 4 e 5, desse mesmo capítulo 12 de Romanos. Romanos 12, versículos 4 e 5. Leia comigo a palavra do Senhor que diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos chamados para sermos um. Somos chamados para sermos um. Somos chamados para sermos um. Agora, essa nossa unidade espiritual depende necessariamente de uma ação espiritual. Se Cristo não estiver presente, não há nenhuma possibilidade de sermos um. Sermos um é muito mais profundo do que estar ao lado, do que estar no mesmo ambiente, do que ter o nome no mesmo rol. Sermos um é algo espiritual. João Calvino, teólogo, vê esse texto como a vocação dos fiéis. A vocação dos fiéis. O que ele fala? Somos chamados para esta finalidade, para que sejamos unidos em um corpo, uma vez que Cristo estabeleceu uma comunhão e ligação entre os membros do corpo humano, e assim como os seres humanos não conseguem por si mesmos formar uma união desse tipo, Ele mesmo se torna o elo dessa ligação. Assim como ocorre com o corpo humano, deve ocorrer com a sociedade dos fiéis. Cristo, portanto, Ele nos aproxima, Ele cria em nós uma identidade espiritual, um senso de irmandade e vínculos eternos. Aí nós passamos a desfrutar de unidade na diversidade. Nós caminhamos juntos apesar das nossas diferenças. E eu quero lembrar a você que a nossa diferença, ou as nossas diferenças, elas são intencionais. Elas são intencionais. A ideia nunca foi que nós sejamos parecidos fisicamente, que nós tenhamos os mesmos gostos, ou que nós tenhamos a mesma linguagem. A ideia nunca foi essa. Nós somos diferentes, e essa diferença é que nos aproxima. Nós somos complementados em razão dos dons e talentos que Deus nos deu. As nossas perspectivas, não as culturais, não as históricas, mas as espirituais, vão nos ajudar. Vamos explicar isso um pouquinho mais para a gente entender. Nós podemos fazer parte de um grupo, qualquer grupo. Esse grupo é representado por pessoas com histórias diferentes. Então aparece alguém que veio de uma região distante. Esse aqui veio da região X, é uma região sofrida, marcada por dificuldades, por lutas. Ele tem a história dele. Então a maneira que ele ou ela vê a vida, ela vai contribuir para a nossa maneira de ver a vida. Outro teve uma experiência completamente diferente, teve uma formação internacional, saiu cedo, foi para o exterior, viajou o mundo inteiro. Então, quando ele chega, a contribuição cultural dele tem outra perspectiva. Não é melhor e nem pior, ela é diferente. Isso é grupo. Isso é grupo. Você monta um time assim, de trabalho ou de esporte, você monta uma equipe assim, normal. Na igreja não é essa a perspectiva. A igreja sofre as nossas contribuições, a nossa história contribui, a cultura da nossa casa, da nossa família, o nosso estudo, o nosso entendimento, contribui, mas não é isso que a Bíblia fala. O olhar da Bíblia não está na cultura, na nossa história, naquilo que a gente traz, e apresenta para a igreja, senão seria uma guerra. Só te dar um exemplo. Dentro do grupo dos discípulos de Cristo, existiam pessoas que eram absolutamente oponentes, se pensar no ponto de vista cultural. Existiam aqueles que eram considerados politicamente, entre aspas, de extrema direita, ou alguns que eram de extrema esquerda. E esses dois grupos de extrema, eles se reuniam ao redor da mesma mesa. Eles se reuniam ao redor do mesmo projeto. Esse projeto não é o projeto da direita ou da esquerda, nem do centrão. Esse projeto é espiritual.
Então, quando o Espírito Santo atua em nós, nesse mover espiritual, nessa ação do Senhor, Ele vai unir pessoas daquele lado, ou daquela cultura, ou daquela história, pessoas com aquelas características, mas apesar dessas histórias diferentes, dessas culturas, desses históricos diferentes, nós somos unidos por meio do Espírito Santo. E a nossa diversidade, ela se fundamenta nos dons e talentos que Deus nos deu. Então esses dons, talentos, essas habilidades espirituais, elas são dadas por Deus de forma intencional. Então nós somos diferentes, intencionalmente diferentes, para que nesse processo de funções diferentes, nós todos percebamos que somos importantes. E aí, o que acontece? Pensa comigo, raciocina comigo, tá bom? Deus deu a você pelo menos um donzinho. Ah, reverendo, eu acho que eu não tenho nenhum dom. Quero te anunciar que pelo menos um donzinho você tem. Um donzinho, pelo menos um donzinho você tem. Habilidade, também Deus te deu. Talentos, também Deus te deu. Não seja modesto ou omisso. Essa pausa no omisso é proposital, tá? É aquela pausa de alguém falar assim, está falando de quem? Está falando de você, hein? Pastor, o pastor falou de você. A outra pessoa responde, acho que foi de você, hein? O pastor não fala de ninguém, quem fala é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então, este é o maior programa de inclusão que nós podemos imaginar. A palavra inclusão tem vários significados, várias aplicações, eu quero dar uma aqui para nós, para o nosso entendimento. No caminho do Evangelho, somos trazidos por Deus para a vida comunitária na igreja. Não importa a nossa história, a nossa cultura, a nossa origem, não importa o que nos aconteceu no passado. Ao sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus, somos tratados por Ele. E ao sermos tratados pelo Espírito Santo, somos conduzidos por Ele. Ou seja, Deus nos pega fora, Ele nos traz para dentro, Ele nos trata e Ele nos coloca ao lado de gente como a gente, ou gente diferente da gente. O que nos une não são as nossas identificações, o que nos une é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Esse é o maior programa de inclusão que há. Paulo, em outro texto, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É a fé que nos faz ser filhos de Deus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste, de Cristo vos revestiste, de sorte que, aí ele diz, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. De novo ele usa a expressão somos um. De novo ele nos traz a lembrança de que não há ninguém mais importante. A igreja é o lugar onde nós somos ensinados e devemos aprender que homens não são mais importantes que mulheres não são mais importantes que homens, que nós devemos ter cuidado com toda a política de feminismo, de machismo, porque a igreja prega a igualdade, respeito, igualdade para todos. Todos merecem o mesmo cuidado diante de Deus e diante do próximo. A igreja é o lugar onde nós somos tratados de forma igual, onde não pode haver escravo nem liberto, ou seja, nós somos um em Cristo, onde não pode ter diferença de quem tem dinheiro e de quem não tem, de quem está ascendendo ou de quem está caindo, não há diferença entre nós. A igreja é o lugar, é o programa, é o maior programa de inclusão que há, porque pela graça de Deus nós somos um, e essa é uma frase que nós temos repetido aqui na nossa igreja desde 2012, nós somos um. O caminho do Evangelho é que faz essa mudança em nós. Então, agora Paulo nos leva a olhar para a comunidade e nos vê o seguinte, olha, nós somos diferentes. Isso é proposital. Deus nos deu 12 talentos, isso é proposital. Então eu não posso me omitir, eu não posso me calar, eu não posso cruzar os meus braços, eu não sou uma pessoa de segunda linha, então eu não canto tão assim, então eu não vou cantar, ou eu não trabalho tanto assim, ou eu não faço isso bem, então não a igreja é o lugar onde todos nós somos acolhidos pelo Senhor, e onde há espaço para cada um de nós servir ao Senhor e servir com alegria. A igreja, esse lugar é o maior programa de inclusão, onde todos são igualmente respeitados, onde todos são importantes. Quando nós começamos a nossa igreja, eu comecei a falar sobre a filosofia de time, que nós somos um time de plantadores. Lancei uma frase dizendo, olha, nesse time não há reservas, todos são titulares.
E cá entre nós, para quem já foi atleta, sabe que é muito bom você ser incluído no time dos titulares. Eu tinha 10 anos de idade, fui jogar bola na escolinha de um time na grande metrópole chamada Cachoeiro de Itapemirim. O time chamava-se, ou chama-se Santo Agostinho. E eu fui jogar, com 10 anos de idade. Arrumei uma chuteira, estava bem suja, bem suja. E eu, no alto dos meus 10 anos, era lateral direito, hoje ala, chamei o ponta esquerda do outro time, um menininho da minha idade, provavelmente. E eu disse para ele, está vendo a minha chuteira? Ele, tô. Falei, o que você acha? Ele falou, está suja. Sabe o que eu respondi para ele? Vou lavar com teu sangue. Sabe para onde foi o ponta esquerda do time deles? Para a ponta direita. Eles tinham 2 ponta direita. Nós fazia assim, o garoto já sumia lá. Mas você vê que conversinha doida, né? Como Jesus trabalhou meu coração para me mudar. Mas com 10 anos era isso aí. Mas ser incluído no time titular, olha, dá aquela estufada no peito. Não é verdade? Os homens aqui sabem bem disso. Só que na igreja ninguém é reserva. E todos nós fomos lavados no sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Nada de ficar mostrando a chuteira para os outros aí não, viu? Depois que eu aprendi que nós somos lavados no sangue de Jesus, nunca mais eu disse isso. Amém, meus irmãos? Terceiro e último lugar, vamos para o versículo 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. São os versículos 6, 7 e 8. A capacitação espiritual é premissa básica para a nossa vida. A capacitação espiritual é premissa básica para a nossa vida. Não há desprezo para outras vias de conhecimento, nós carecemos de muitas delas, cada uma delas é muito importante. Contudo, o que está sendo destacado é o valor espiritual para a saúde do indivíduo, da família, do trabalho, dos relacionamentos, ainda mais para a igreja. Essa capacitação espiritual que aí está, ela se origina em Deus, Ele é a fonte. Deus é quem nos capacita, Ele é a fonte, Ele é a fonte dessa nossa capacitação espiritual. Ele vai nos dar uma missão, e essa missão ela vai ser cumprida. A edificação da igreja dentro de um princípio importante, que é o princípio do uns aos outros. Guarda isso. Nós somos guiados pelo princípio do uns aos outros, mas isso só acontece se houver uma capacitação espiritual. Essa capacitação espiritual é algo que Deus nos dá. Assim, não há quem sirva que não seja servido. Não há quem doe que também não receba a doação. Não há quem ame que também não seja amado. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz aqui uma extraordinária, embora pequena lista, que ele apresenta alguns itens muito importantes. O primeiro deles é profecia. A profecia segundo a proporção da fé. Profecia segundo a proporção da fé. João Calvino é o teólogo que trouxe essa perspectiva da teologia reformada que nós temos hoje ganhando o mundo inteiro, nascido em 10 de julho de 1509. 1509, nos ajudará a entender o que significa a profecia nesse texto. A palavra profecia se refere ao dom específico da revelação, de modo que qualquer pessoa possa se empenhar hábil e habilidosamente no ofício de intérprete na explicação da vontade de Deus. Então a profecia é o correto entendimento das Escrituras, é a habilidade particular de explicá-las, uma vez que todas as antigas profecias e todos os oráculos de Deus se encerraram em Cristo e no Evangelho. O dom da profecia é o dom de explicar aquilo que está na palavra, é aquilo de trazer o que o Senhor nos traz. Aqui exige um trabalho muito importante. Lutero, um dos nossos reformadores, disse: se o Espírito Santo lhe tornar um profeta, então ele não o afastará para o meio da floresta,
numa ideia de que Ele não vai te levar para outro lugar que não para a palavra. Ele diz, Ele não te afastará para o meio da floresta, mas ensinará o que está de acordo com a fé em Cristo. Esta é a ideia. Ou seja, o dom da profecia é quando você recebe de Deus uma habilidade e se empenha, porque o Espírito Santo vai te ajudar para explicar o que diz a palavra. É a explicação do que está nas Sagradas Escrituras. É para trazer para o coração da gente o que está na palavra. Nós precisamos profetizar, e a profecia nesse contexto, segundo a palavra do Senhor, ela apresenta para a gente aquilo que é o conteúdo das Sagradas Escrituras. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não ficaremos de pé sem a palavra do Senhor. Por melhor que seja a palavra humana, ela volta vazia. Nós vamos ver isso mais tarde hoje. Essa riquíssima lista continua. Vem a palavra ministério. A palavra ministério, ela pode ser traduzida por serviço. E o serviço na casa do Senhor, ele deve ser com dedicação. Dedicação, preciso me dedicar a Ele. O ensino deve ser preparado e entregue com esmero. Quem ensina deve se esmerar. Quem exorta, e aqui a palavra exortação, tem a ver com encorajamento. Isso é uma habilidade divina. Você ter a graça de encorajar. Paulo, escrevendo a Filemão, destaca isso, que Filemão tinha essa habilidade de encorajar as pessoas, e encorajou o próprio Paulo, chegando a dizer que você, Filemão, reanimou o meu coração. Paulo estava desanimado e foi reanimado pela figura de Filemão, que tinha essa habilidade de encorajamento. Você pode ter essa bênção de Deus de encorajar as pessoas. A contribuição, ela deve ser feita com liberalidade, e esta contribuição aqui é a contribuição da igreja para o serviço. É quando a igreja se une, quando cada um de nós contribui, e como igreja nós alcançamos as viúvas, alcançamos os órfãos, alcançamos as pessoas que precisam. São os cuidados que envolvem a misericórdia, são os investimentos na obra missionária, naquilo que vai acontecer. Isso deve ser feito com liberalidade. Não se trata do indivíduo apenas, no sentido de que eu sou liberal, generoso na contribuição. O texto faz menção à igreja, uma igreja generosa, uma igreja liberal, e essa é uma das coisas que nós temos lutado para que nós nunca percamos a visão na nossa igreja, desde que ela começou a ser plantada. Uma igreja generosa cuida de outras igrejas, uma igreja generosa ama outras igrejas, ela ama os órfãos, as viúvas da sua igreja, ela trabalha dentro de todos os aspectos de misericórdia que estão aqui, mas também nos leva a olhar para outras igrejas para abençoá-las em nome de Jesus. Por fim, meus irmãos, a presidência, a liderança, ela não pode ser negligente, ela precisa ser diligente. A misericórdia sempre com alegria. E aí um dos autores que eu estava estudando, ele disse, olha, que é muito complicado quando alguém vai te ajudar com cara feia. Alguém vai fazer um exercício de misericórdia com você, você está numa situação difícil, e a pessoa chega lá e você vê com os olhos dela, no semblante, a pessoa está mal-humorada, parece que foi lá obrigada, está se sacrificando. Agora é diferente quando você é tratado com um sorriso. Quando você está numa fase baixa e você precisa de ajuda, e quando a pessoa vai te ajudar, ela te ajuda com alegria. É isso aqui, quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Por fim, eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu aprendi com o reverendo D. James Kennedy, pastor da igreja presbiteriana de Coral Ridge, no sul da Flórida. A frase é muito bonita e vai estar na sua tela. Excelência em todas as coisas, e todas as coisas para a glória de Deus. Excelência em todas as coisas, e todas as coisas para a glória de Deus. Esse é o resumo que eu trago para fechar essa nossa reflexão diferente hoje, para trazer o nosso pensar para essa linha do caminho do Evangelho, que vai nos ensinar a caminhada e vai nos moldar dentro dessa ação espiritual, e vai nos mostrar que todos esses dons e talentos que Deus nos concedeu são para que nós sejamos excelentes e façamos todas as coisas com excelência, e todas as coisas para a glória de Deus. Eu quero orar com você e quero fazer você alguns desafios. Primeiro, o que você pensa de si mesmo? O que se passa nessa cidadezinha que aí está? Lembra dos 2 filtros? Moderação. Segundo, a proporção da fé. Somos chamados para sermos um.
A capacitação espiritual é premissa básica para a nossa vida, daí a nossa necessidade urgente de buscarmos a direção do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos e irmãs, vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua misericórdia e graça repouse sobre nós, para que sejamos dentro do caminho do Evangelho, impactados pela Tua palavra que nos ensina a pensar de nós mesmos nada além do que convém. Somos chamados para sermos um, que a capacitação espiritual é a premissa básica para a nossa vida. Deus amado, nós Te glorificamos, nós Te honramos. Nós queremos lembrar, ó Deus, dos nossos irmãos e irmãs que estão com muitas lutas e batalhas, ó Deus. Oramos pela sua saúde, oramos pela sua recuperação. Lembramos, ó Deus, do Fernando lá em Manaus. Lembramos do José Santos, da Neuza. Oramos pelo Arisley, pela Kátia, pela Soninha. Oramos por Dona Lúcia. Oramos, ó Deus, por consolo do Teu Espírito Santo para o coração do Luciano e da Mariana, em razão da chamada do Senhor para a vida da Margarete. Pai, nós entregamos essas vidas, esses nomes diante do Senhor. Nós pedimos que a bênção, a graça do Senhor seja manifestada na vida de cada um de nós e que sejamos cheios do Teu poder. E cheios do Teu poder façamos a diferença para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos pelas bênçãos já recebidas e pelas bênçãos que nós receberemos. Cada uma delas recebidas da Tua poderosa mão. Assim, Deus querido, nós oramos e nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.